Bitcoin hoje finalmente rompendo o nosso retângulo que a gente estava tanto nesse suspense, se rompia ou não, e ele foi para baixo. Isso pode ser um bom motivo para a gente ficar esperto e quem sabe fazer algumas boas compras. Então você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona, a gente vai entender melhor essa queda agora de uma vez por todas e por que você nunca deve ficar desesperado quando você sabe as probabilidades e sabe o que pode acontecer, e esse é o nosso papel. Se você assistiu a gente aqui, você já estava preparado para esse movimento. Agora, como que a gente tem que interpretar esse momento? Pô, a gente chegou na hora e a gente estava conversando sobre uma possível armadilha nessa região dos 42 mil. E por que eu estava falando isso? Porque a gente estava com excesso de alavancagem no mercado, a gente podia ver o Open Interest, o interesse em aberto. Ou seja, pessoas que estão no mercado derivativo do Bitcoin, mercado futuro, o volume aumentou, significa que mais pessoas estão se alavancando. Isso é um combustível para a gente ter mais quedas ou algum movimento mais projetado, mais forte. Então, quanto maior o Open Interest, mais combustível a gente tem para ter um grande movimento. E como as pessoas estavam apostando que o mercado ia subir, o mercado vai do lado contrário e simplesmente liquida esse povo. E com o Open Interest alto e alavancagem alta do pessoal para cima, quando a gente vai para o lado contrário, é uma frustração total e prejuízo para todo lado. Então isso que a gente está vendo, essa queda era totalmente esperada, tá? Depois de a gente ter simplesmente tentado de várias formas segurar essa região aqui dos 45, finalmente o Bitcoin ele cedeu essa região, dando pra gente mais queda. E essa queda, né, levando em consideração toda essa alavancagem que está sendo liquidada nesse momento, dá para entender pra gente que nada tá definida ainda, tá? Primeiro de tudo, com essa queda que a gente tá vendo, precisamos ficar espertos, porque qual é o nosso próximo suporte, né? No meio desse retângulo, nós temos vários suportes, várias resistências, e quando a gente vai perdendo um, a gente procura o próximo. E como a gente perdeu esse fundo dos 45, agora a gente tem que ficar de olho aqui justamente nos 42. É o nosso próximo alvo, os 42, e a gente espera que aqui a gente tenha algum tipo de segurança para o preço se segurar, e com certeza vai ter, tá? Não vai ser um negócio totalmente bizarro, passando, varando tudo, porque a gente já conversou em muitos vídeos atrás que essa região é uma região muito segurada e muito protegida pelo Bitcoin. Então, a gente tem aqui simplesmente esse motivo de alavancagem, ó, quase 400 milhões de dólares foram executados nesse exato momento que a gente está enxergando essa queda, ou seja, né, o pessoal alavancado, infelizmente, está aceitando e perdendo dinheiro. O pessoal cisma em alavancar para o lado contrário do mercado e aí acaba quebrando a cara, não tem jeito, né? A gente precisa dar uma limpada nesse povo para a gente continuar o nosso movimento de alta. Acontece que a gente já está no extremo medo do mercado e assim quando ele atualizar daqui a 3 horas, provavelmente a gente vai cair mais esse indicador, a gente vai muito mais para o extremo medo, dando para a gente oportunidade. E por que você não deve ficar desesperado? Primeiro de tudo, sempre acontece o seguinte, tá? Nós temos um retângulo, esse retângulo ele tem um teto e ele tem um fundo. A gente tem uma resistência e tem um suporte. Algum deles vai ceder. Acontece que na maioria das vezes, o que o preço faz, né? Diante de uma primeira queda que chega a formar o retângulo, a gente tem uma queda, um movimento rápido, depois um movimento rápido, geralmente a gente tem um triângulo simétrico ou simplesmente um retângulo, período de lateralidade para o mercado ele se moldar e voltar à sua forma. Então a gente tem simplesmente, depois de uma queda forte, o preço sobe, forma essa sombra, é totalmente padrão, isso geralmente sempre acontece, então a gente tem simplesmente uma lateralidade. Acontece que esse último fundo que o Bitcoin marca na primeira queda, ele é referência para a gente na hora do rompimento. Então quando a gente rompe esse retângulo, esse fundo anterior aqui é a nossa referência, ou seja, se a gente rompe para baixo, a gente vai buscar esse ponto, esse suporte, para depois fazer um movimento. E geralmente, tá? Quando a gente sai de um retângulo, ele busca um suporte, faz uma armadilha. Então o que ele faz, né? O pessoal acha que daqui o mercado vai despencar, vai perder os 42 e a gente vai para zero. Então quando todo mundo começa a primeiro perder sua fé, o pessoal fica desacreditado do Bitcoin, né? Pô, só queda, 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 eu já tô cansado de queda, se você subir aqui é só queda, eu não tô aguentando mais, já fazem 30 dias de lado. O pessoal perde a fé e as pessoas do mercado futuro começam a alavancar para baixo, e aí que a história começa a mudar. Quando a gente começar a enxergar, tá, que essa galerinha aqui que tá se alavancando mudou o lado do mercado, agora em vez de apostar para cima, eles estão apostando para baixo, aí sim a gente tem mais combustível para fazer um movimento reverso. Então quando chega nesse pontinho aqui, que é o nosso ponto decisivo, esse pontinho aqui, deixa eu marcar, esse aqui, todo mundo acha que o Bitcoin vai morrer, e ele, pum,
ele surpreende. Douglas, por que você tá ciente e falando que a gente vai ter uma armadilha? Bom, a gente vem conversando sobre vários dados colhidos no mercado, e um deles é simplesmente a quantidade de Bitcoin que está sendo sacada das corretoras. Bitcoin está saindo da corretora em massa e parece que ninguém está dando importância a isso, né? Isso significa que as pessoas estão comprando Bitcoin e guardando, eles não estão vendendo. Se eles estivessem vendendo, a gente teria depósito de Bitcoin nas corretoras para aí ser vendido. A gente não está tendo isso, então nada me convence que a galera tá vendendo igual louco. Outro dado que nós temos é que simplesmente depois dessa queda que a gente teve, reparem nesse gráfico, e aqui a gente só está tendo barras para baixo. A maioria das barras e o maior volume delas é virado para baixo. Isso significa que as pessoas estão realmente sacando Bitcoin, e você pode reparar, cada vez que o preço vem buscar mais embaixo, a gente tem um maior número de saques de corretoras. Então a galera tá acumulando Bitcoin. Então a gente tem que entender isso, né? Se os grandões estão acumulando Bitcoin, as maiores carteiras do mercado estão crescendo suas posições, aumentando suas posições, eles não estão vendendo. Então quem tá vendendo será, né? Simplesmente a galerinha, eu, você, que tá cagando de medo. Então a gente tem que controlar nosso emocional, entender o mercado. Então, cara, se você não quer passar mais perrengue nesse mercado, saber tudo que pode acontecer e sempre ficar preparado com as melhores estratégias possíveis, nosso treinamento é embaixo. Garante seu desconto logo que ele daqui a pouquinho ele vai embora, tá? Então não perde essa chance. Então olha só isso aqui, cara, que é simplesmente fantástico esse gráfico. Isso aqui é simplesmente um compilado de todos os Bitcoins nas corretoras. E eu peguei aqui e marquei simplesmente essa corretora chamada Huobi. E eu quero que você preste atenção, tá? Essa corretora tinha 400 mil Bitcoins lá em 2020. Acontece que, olha só, em um ano o que aconteceu, né? Praticamente um ano e meio aí a gente teve simplesmente essa quantidade saindo de 400 mil para 30 mil praticamente. Então eu quero que você entenda a gravidade disso. A gente está tendo simplesmente um saque absurdo das corretoras, a gente consegue ver o reflexo daqui, simplesmente o número de Bitcoin nas corretoras sendo cada vez mais reduzido. Isso significa que ele está na mão de outras pessoas, pessoas que estão fazendo hold, pessoas que não querem vender tão cedo e não vão dar liquidez para o mercado. Se você não dá liquidez para o mercado e a demanda continua, lei da oferta e demanda, tá? Simplesmente isso aí causa uma valorização do preço, e o problema de vocês, o problema da galera que acha que isso tudo vai acontecer rápido, choque de oferta agora é instantâneo agora. Não, tá? O mercado leva tempo, macroeconomia leva tempo para fazer efeito, o mercado sente isso de qualquer modo, só que não na hora que você quer. Então paciência, eu já falei para vocês que você precisa de estratégia e paciência para sobreviver no mercado, tá? Então olha só, a gente tem simplesmente muitos dados falando que, ó, quedas são oportunidades, a gente tá vendo o Bitcoin sair, tá? De um retângulo para baixo, e geralmente ele busca um suporte, e o nosso próximo suporte são os 42 mil dólares, e daí ele costuma fazer uma chance de compra. Então a gente tem que ver, na verdade, vamos ver outros dados aqui que nós temos para comprovar o que está acontecendo nesse exato momento. Então a gente vai usar o índice de força relativa. E o que o índice de força relativa vai falar pra gente? Como é que tá a força do mercado? Então a gente vai pro gráfico de uma hora, por mais que eu não goste muito desse gráfico aqui. É interessante a gente perceber o seguinte, tá? RSI. Cara, o RSI é muito fácil de você interpretar e é um dos motivos que você não fica tão preocupado com o mercado. Quando o RSI chega muito, tem uma queda muito forte, entra na região de sobrevenda, a gente tem simplesmente essa região aqui falando assim, ó, cara, a força vendedora tá muito forte, em alguma hora alguém vai comprar. Então acontece que daqui a pouco, pum, a gente vai ter um pulinho para cima no RSI, então é totalmente esperado que o movimento pare por aqui. Só que o que acontece, né? O RSI dá um respirozinho, pum, cai de novo. E aí a gente tem simplesmente uma lateralidade para cair de novo, e o mercado sempre faz isso. Isso aí é simplesmente uma interpretação. Quando você entende o RSI, tudo fica mais fácil de você entender. Então, você sabe usando o RSI que a força da queda, ela é limitada, tá? Alguma hora ela para e encontra com a demanda, as pessoas querem comprar. Então, te garanto, tá? Nessa queda, enquanto você tá desesperado aí, vai perder seu sono. Enquanto você estiver dormindo, desesperado, sonhando com o Bitcoin caindo, vai ter alguém comprando Bitcoin, tá? Então presta atenção no que você tá fazendo, no que você tá deixando o seu emocional te afetar sem entender o que tá acontecendo. Então quando você entende o negócio, você fica mais tranquilo e sempre preparado para tudo que pode acontecer, tá? Então olha só. Gráfico de uma hora, nosso RSI está em sobrevenda, o que leva a crer que em breve a gente pode ter um respirozinho do mercado e não deve continuar caindo por agora, apesar dele ter espaço, tá? Ele está exatamente nos 25 pontos do RSI, ele tem espaço para cair até zero, só que antes as pessoas vão aproveitar. Então você vê que o preço parou aqui, significa que o quê? Estão querendo vender, só que tem alguém empurrando para cima. Quem está empurrando para cima, quem quer comprar. Então presta atenção que do mercado não tem só venda e não tem só compra. A gente sempre tem os dois movimentos ali acontecendo no mesmo momento
na mesma hora. Agora a gente pulando para o gráfico de 4 horas, a gente vai ver o seguinte, tá? A gente está chegando aqui na região de sobrevenda do RSI, dando a crer que para o gráfico de 4 horas, tá? Para o médio prazo, temos potencial de descer e com certeza esse espaço que nós temos para descer, já que a gente está tão perto de uma região de sobrevenda, é o que pode dar o combustível para a gente buscar os 42, tá? Para a gente buscar os 42, vamos precisar de quase 5% de queda, e é justamente o que a gente tem de munição agora para ter mais queda. Então, cara, o que eu faço nesse momento, Bitcoin caindo? Você vende alguma coisa? Eu não devo falar para você o que você tem que fazer com o seu dinheiro, mas pô, vamos pensar bem, né? Você realizar prejuízo, você vai deletar o seu dinheiro. Então, o maior erro é a hora de entrar do mercado. Você não sabe a hora de entrar, se entra errado, você paga depois. Então, é sempre, tudo tá em torno de uma estratégia. Eu já falei para vocês como é que você melhora isso, você não tem noção nenhuma. Nosso treinamento, tá? Primeiro link aí embaixo. Então, olha só, a gente tem simplesmente um espaço para cair mais aqui. Então, o que você pode fazer? Uma sugestão, tá? Não é nenhuma indicação de investimento. Faz compras parciais, sempre resolve. É melhor você comprar na queda do que você comprar na alta. Então, o mercado tá caindo, o que você faz? Você faz uma compra parcial. Se cair mais, você compra mais embaixo. Claro que numa queda, quando você entende isso aqui, você consegue ficar muito mais esperto e fazer umas compras muito mais certeiras e com resultado maior, baseado em uma análise completa quando você faz interpretando o mercado, tá? Então, olha só, a gente tem simplesmente uma oportunidade de queda ainda no gráfico de 4 horas, ou seja, temos combustível para fazer mais liquidações, tá? E bater até nos 42. Agora, um adendo para vocês, entrando no gráfico diário aqui, também temos condição de afundar mais. Acontece que a última vez, tá? Presta atenção, a última vez que a gente buscou um valor abaixo aqui no RSI foi justamente quando a gente teve uma queda de 50% no Bitcoin. Isso aí foi a oportunidade dos últimos meses que a gente teve, que logo depois o Bitcoin rompeu o topo histórico. Acontece que nesse exato momento a gente está quase pau a pau ali, nesse momento que a gente teve queda de 50%, o que leva a crer que se a gente for continuar nossa tendência de alta, e é o que eu espero, tá? Eu acredito que o mercado precisa dar uma limpada e não, pelo menos, eu não consigo ficar desesperado, porque se a gente estivesse acompanhando tudo isso que está acontecendo, acompanhado de depósitos nas corretoras, a galera depositando a roda do Bitcoin nas corretoras para vender, transferência de carteira gigante para um lado para o outro, querendo vender, aí sim eu estaria falando para vocês aqui que o jogo acabou, a gente tem que mudar a nossa estratégia, mas por enquanto não vejo nenhum sinal disso, tá? Eu tenho que ser sincero. Então, olha só, a gente não consegue prever o futuro, mas acontece que nesse exato momento a gente pode ter mais queda e possivelmente vamos ter, já que ainda temos uma quantidade boa para fazer de liquidação das pessoas, tá? Esse número pode piorar bastante e o ponto principal que a gente tem que perceber é que nós temos um valor super importante e você tem que estar esperto nesse valor aqui, que é entre os 30 e 40 mil. Você vai perceber que nessa região aqui a gente tem uma das maiores regiões com volume do Bitcoin nos últimos meses, nos últimos anos aí. E olha só, tá? Entre 40 mil e entre 30 mil. Então essa região aqui é uma região super protegida por vários motivos, tá? Simplesmente a gente tem um volume gigantesco aí, significa que muita gente comprou nessa região. Então é um ponto de você ficar esperto, porque se o preço, tá, começar a entrar nessa região aqui dos 30, 40, o negócio começa a ficar preocupante. Então o que me leva a crer que a gente tem combustível para ter queda. Temos. Até onde vai essa queda? Pelo menos ao meu ver, eu consigo ver que no máximo a gente consegue bater os 40 mil, tá? Chegar nos 40 mil, beliscar, e eu acredito que o mercado vai aproveitar bem essa oportunidade de queda, e eu vou estar fazendo o mesmo. Acontece que depois a gente pode até, nessa queda forte, a gente sabe que quando a queda vem, a liquidação vem, ele sai empurrando tudo para baixo. Então, é possível que a gente varie aqui, possa fazer uma barra gigante, perdendo os 40 mil por um segundo e depois, pum, pra cima. E aí começa o jogo virar, porque já vai estar todo mundo perdendo a fé, todo mundo aceitando as perdas, todo mundo realizando prejuízo. Nem botei o gráfico aqui do pessoal realizando prejuízo, mas a galera vai estar aceitando prejuízo de qualquer forma. Então vamos ficar esperto, porque tudo pode acontecer, mas eu vejo isso aqui com olhos esperançosos, eu vejo isso aqui como uma oportunidade de compra. Gente, a gente está vendo simplesmente Bitcoin valer 44 mil dólares em pleno 2022, depois dessa adoção toda que o Bitcoin está tendo, depois dessa expansão toda monetária que o Bitcoin está tendo, e eu não acredito que vai chegar aqui e vai morrer o negócio, porque geralmente quando ele começa a ser adotado, começa a se tornar público o negócio, todo mundo sabendo sobre, é onde o negócio começa a se consolidar e crescer cada vez mais com o tempo, e não morrer de uma vez por todas. Apesar, né, gente, a gente já viu o Bitcoin morrer várias vezes. Então,
você devia estar calejado nesse assunto. Então deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Se você tá vendo todo dia a gente aqui não se inscreveu ainda, faz o favor de se inscrever. Deixa o seu like pra eu saber se esse vídeo foi bom ou não. Se eu conseguir te tranquilizar, vamos ficar esperto. Me segue lá no nosso Instagram, Doug Tadeu, pra você ficar a par da situação, tudo que tá acontecendo em tempo real. Forte abraço, tamo junto e vai dormir tranquilo, porque não tem motivo para desespero, só oportunidade. É nóis.